continuidade aos nossos estudos e, em continuidade àquilo que a professora Blanches já trabalhou, nós vamos avançar aquilo que vocês lá no guia de estudos, quem acompanha o guia de estudos, vocês viram que ela trabalhou fundamentos da vocação e trabalhou fundamentos do ministério pastoral. Coube a mim trabalhar praxis da vocação pastoral e a vocação pastoral nos dias de hoje. Como eu tenho dito, a forma pela qual nós abordamos esses temas aqui em vários estilos de curso que nós damos pela faculdade, presencial, EAD, CTP. O CTP é um grupo de pessoas um pouco mais maduras do ponto de vista de idade, de vivência. São pessoas que já estão, na sua grande maioria, liderando comunidades, ou seja, são missionários, missionárias designados, já estão em plena atividade, exercício ministerial, e para além disso, são todos metodistas. Então é uma linguagem que a gente pode avançar. Eu gostaria então de dizer que, na preparação das 4 aulas que nós temos, eu fiz aí uma separação de 2 momentos para trabalhar a praxis da vocação pastoral e 2 momentos para trabalhar a vocação pastoral nos dias atuais. Porém, eu gostaria de dizer que gostaria de caminhar mais rapidamente nessa parte que é mais conceitual. Ela tem a ver, por isso eu trago muitos conceitos e mais carregado de dados, informações, definições que a gente não vai ficar lendo aqui. Eu estou usando como um material para vocês terem. Para lá depois você ler com mais cuidado. Você tem um material específico que fundamenta essa ideia de praxis ministerial. Praxis do ministério pastoral. Cada uma dessas aulas foram preparadas com objetivos diferentes. Então vocês verão que a cada troca que eu faço dos slides aqui, ou seja, de momentos, há um objetivo diferente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Começando pelo começo, primeiro. O que nós vamos fazer agora nesse primeiro momento? Por isso esse começo, quem sabe, ele é um pouco mais expositivo. Mas vocês verão que a aula de amanhã e depois a de sexta-feira, nós vamos ter uma possibilidade de diálogo muito maior. Porque aí a gente sai um pouco de conceitos para entrar na reflexão, ou seja, na própria praxis, que é a reflexão da prática, que precisa de mudar nossa prática, que leva a uma nova reflexão e assim. Então a gente vai falar do nosso cotidiano. Sabe aquele cotidiano do dia a dia, como diz o caipira? Então é disso que a gente vai falar, daquilo que você vive lá na sua comunidade. Então nosso primeiro momento é rememorar conceitos e definições dos campos da teologia prática e teologia pastoral. Por que é importante isso? Vocês tiveram uma matéria chamada Fundamentos de Teologia Pastoral? Quando? No semestre passado? Foi? Fundamentos de Teologia é aquele que a gente... Fundamentos de Teologia de Bíblia e de Teologia Sistemática. Aí tem uma outra que é Fundamentos de Teologia Pastoral. Eu não sei se vocês tiveram e quando tiveram. Fundamentos do Ministério Pastoral. Oi? Tivemos fundamento do Ministério Pastoral. Não, esse daí quem deu foi a professora Blanches agora. Isso. Não, eu estou falando fundamentos de teologia pastoral. É diferente. Nós temos um tripé na teologia. O tripé é teologia bíblica, teologia histórico-sistemática ou sistemática e histórica e teologia pastoral. Ok? Professor Edson fez essa matéria. Quem? Edson. Ellerson. Ellerson. Isso. Ele é da área de sistemática, então vocês tiveram outra coisa, não foi teologia pastoral.
Vocês tiveram teologia, fundamentos de teologia. Que antigamente, agora não, no novo currículo, as novas turmas, no primeiro ano, que vai ser o próximo encontro agora, né, daqui 15 dias depois de vocês, a gente começa agora. Os fundamentos de teologia tem teologia bíblica, teologia histórico-sistemática, que era o que vocês tiveram, mas teologia pastoral. Oi? Não, então. Essa daí é o que a gente tinha antes, mas vocês não tinham teologia pastoral. Então vocês vão conhecer um pouco da teologia pastoral, de definições agora. Entendeu? Essa é uma correção que nós fizemos nesse próximo currículo. Que é, então, a gente fala dos fundamentos todos já no primeiro semestre. Porque essas 3 teologias acompanham vocês o curso inteiro e o ministério de vocês. Você pode ver que tudo que vocês estudaram até agora está na área ou de Bíblia, ou de sistemática e história, ou de pastoral. Então vocês fizeram exegese, Bíblia. Vocês fizeram introdução a Bíblia, eu não lembro o nome das aulas, mas contextualização. Quer dizer, isso é a área de Bíblia. Você tem teologia sistemática e história. Você tem história da igreja. Você tem trindade, tem eclesiologia. Tudo isso da sistemática. E você tem comunicação no ministério pastoral. Você tem liturgia, homilética, que é a área da pastoral. Então nós vamos trabalhar aqui. Eu coloquei rememorar porque alguns cursos a gente está rememorando. Vocês, quem sabe, alguns estão conhecendo um pouco. Dessas áreas da teologia prática e pastoral, que muitas vezes as pessoas tratam como sinônimos, mas não é sinônimo. Então eu vou fazer uma diferenciação simples aqui para vocês, mas para quem gosta de refletir, quem sabe seja uma oportunidade de boas leituras para depois. Também vamos oferecer alguns subsídios que auxiliam na compreensão da ação pastoral como um exercício do ministério de toda a igreja. Uma coisa que me chamou a atenção, acho que foi o Leandro que partilhou conosco lá no nosso grupo de tutoria ontem. Ele falou, uma das coisas que mexeu comigo na mudança dos meus paradigmas foi que eu tinha uma experiência de espiritualidade na igreja muito vertical. Eu e Deus, oração, tudo isso. De repente, minha formação ajudou um pouquinho a entender essa horizontalidade, o outro, a igreja. Então, não só a relação daqui para cima, mas a relação daqui expandindo para os lados. Então, a pastoral como sendo esse ministério da igreja. Rapidamente, eu trabalhei isso daqui com vocês lá no início da aula de homilética, só para a gente lembrar. Na natureza existem seres vivos e não vivos. A diferença entre o ser vivo, não vivo e o ser vivo é a seguinte: o ser não vivo, ele não se movimenta por si mesmo. Ele precisa de uma força externa. Uma pedra, você empurra ela. É a sua força que vai fazer a pedra se deslocar. E essa pedra só vai parar porque ela encontra atrito e vai parar. Por si mesma, ela não pode se movimentar. A diferença é que os seres vivos, eles têm capacidade de correção de direção. Ou seja, você corrige. Alguns estudiosos, por exemplo, da área da biologia, vai dizer: a vida é um organismo que consiste em correções de rumo. Você faz um corte, o teu próprio organismo vai tentar cicatrizar o corte. Você está com a garganta inflamada ou infeccionada, vem a febre, ou seja, há uma luta dentro de você. Quer dizer, o organismo, ele por si só, esse físico aqui vai trabalhar e nos ajudar a compreender melhor. Ele vai dizer assim, olha, tudo está ligado à informação, o metabolismo do corpo da gente. Então há um metabolismo que comunica dentro da gente, e até uma ameba, que é um sistema bem menos complexo, ele também vive dessas informações. Isso que faz a coisa vir mudando. O que diferencia nós entre os seres vivos, e é uma questão muito interessante, antes de falar da nossa diferença, o que os seres vivos têm de, vamos dizer assim,
de igual. Eles têm a capacidade autopoética. O que é isso? A capacidade de fazer-se. É o que uma pedra não tem. Ela precisa de uma coisa. Não. O ser vivo, ele tem a capacidade autopoética. O auto-fazer-se. O Homo sapiens, né? Ele é o que vive uma complexidade maior. Porque para nós não basta essa informação de estar vivo. Nós buscamos uma coisa a mais. Nós necessitamos que o viver tenha um sentido. Valha a pena viver. O gato não tem crise existencial. O passarinho não tem crise existencial. Quem tem crise existencial é o ser humano. E nós, então. Eu tive a oportunidade de ler um livro do Harari, não sei quantos já viram, chamado Sapiens. Ele é ligado à área da história, ele trabalha bem a pré-história. Claro que aí você tem que fazer as suas conexões da sua leitura bíblica com as descobertas a partir da ciência, da lei. Se a gente não tiver aquela leitura equivocada, né? Não, eu creio pela fé e não sei o quê, e não consegue dialogar, né? Razão e fé. Mas vamos olhar, a partir da perspectiva que ele usa, ele fala, olha, 70 mil anos atrás, os seres vivos, os organismos pertencentes a isso que nós somos, sapiens, vivem num momento de mudança, que é o início da cultura. Início da cultura. O que tem a ver isso? Significa que começam processos de revolução. Ele vai dizer que esse primeiro processo, chamado processo cognitivo, ele vai fazer com que esse sapiens se diferencie de todos os outros seres. Foi quando nós começamos a criar mitos. Nós começamos a criar ideias coletivas de algo que não era real. Nós saímos de um fome. Nós passamos a querer conversar sobre outras coisas. Por que a gente usa um adereço a mais? Começamos, a partir das pesquisas, se sabe que uma das coisas que mais se desenvolveu é que a gente sentava para conversar sobre a vida do outro. A ideia da fofoca é uma ideia muito, eu digo assim, impregnada no nosso jeito de ser, porque nós aprendemos a falar e a gente gosta de trabalhar o assunto vida dos outros. Você pega depois, ele fala, olha, há 12 mil anos atrás você tem a Revolução Agrícola. Ou seja, quando os homens já não precisam mais de sair dos lugares onde estão, saem da fase nômade e seminômade e começam a cuidar daquilo que é o alimento deles. E há 500 anos atrás, a Revolução Científica, e aí você pode se lembrar dos textos do Descartes, você pode ir lá no século XVI, depois século XVII, ainda para o XVIII. Você tem Kant trabalhando no iluminismo, quer dizer, você tem todo um desenvolvimento acontecendo. Agora, uma coisa interessante é que o Sapiens vai dizer, nós desenvolvemos mito. Então a pergunta é, nós acreditamos que existe a igreja. O que é a igreja? Igreja é um conceito que nós criamos. Você consegue pegar a igreja? Você consegue pegar a igreja do mesmo jeito que pega uma banana? Falar, isto é uma igreja. Não. O Estado brasileiro. Isso é um mito. A gente tem a capacidade de refletir sobre algumas coisas que não são materiais. Por exemplo, quem disse, não é oferta missionária, não. Quem disse que isso aqui vale 5 pacotes de arroz? É uma convenção que nós fizemos. A gente se acredita que esse papelzinho que ele por si só, gente, aqui tem muito mais papel do que aqui. Mas esse papel aqui tem significado. Nós convencionamos entre nós, de forma coletiva, de que este papel tem um valor. Diferente desse tanto de papel que está aqui, olha. Gente, aqui tem muito mais papel que aqui.
Então, nós, enquanto seres humanos, criamos essa possibilidade de reflexão, essa possibilidade de convencionar. Esse tipo de forma, né, foi gerando em nós conceitos, o Estado, a igreja, a cidade. Essa cidade, o que é a cidade? Tem tantos conceitos. Eu dei aula segunda-feira aqui, em seminário temático de missiologia. E falei o seguinte: o que é missão? Para alguns, missão, você fala assim, onde é a missão? Fala assim, não, missão é lá onde ficam os índios, o pessoal, vamos lá na missão? Missão é a aldeia. Outro fala, não, missão é a agência missionária, onde é o escritório, onde fica o pessoal que trabalha. Você vai lá na missão? Ah, eu vou. Eu falo assim, mas missão não, missão é o ato de fazer uma ação em nome de Deus, ou é uma ação em nome de Deus. E hoje a gente usa missão fora do âmbito eclesiástico. Você chega nas empresas, lá nas empresas não tem lá missão, valor, não vem? Quer dizer, o que é missão? A gente convenciona algumas coisas. Por que é importante nós termos ideia disso? Porque nós somos os únicos seres na natureza capazes de pensar. E quem pensa é o único capaz de refletir. E aí eu lembro que eu usei um exemplo para vocês do pássaro e do gato. Lembram? Do pombo e do gato. E eu falei, o pombo só sabe pombear, o pássaro só sabe passarear, o gato só sabe gatear, só sabe ser irritantemente gato, do jeito bonachão de gato ser. Agora, se você tenta oferecer para o gato alpiste, ele não vai comer, porque não é da natureza dele. Se você oferecer para o pássaro filé mignon, a carne mais macia, ele vai dizer, não, obrigado, porque não está na natureza dele. Agora, eu e você, quando estamos com fome, a gente vai lá e escolhe tudo o que quer. Tem hora que a gente ultrapassa nossas possibilidades de comer. Agora, como seres humanos, se derem alpiste, a gente traça. Se der carne, come assada, frita, crua, ao caldo, com batata, do jeito que vier, 3 palhos. Comemos pássaro, comemos o gato. E não tem conversa. Por quê? Porque a gente se vê diante de decisões. Como a gente decide como que a gente vai fazer as coisas. E a pergunta é, como é que a gente faz as coisas? Como é que a gente decide as coisas? O que nos leva a essa decisão? Essa decisão que a gente precisa de refletir sobre ela. Então, para avaliar e decidir, a gente precisa, eu lembro que eu falei para vocês, de ócio e negócio. Tempo de reflexão. Se você não tem tempo de reflexão, sabe o que você faz? Você é uma pessoa que só está em ação. Está no neque ócio. Você não tem tempo para refletir. Por isso você não tem ócio. No sentido estrito da palavra. Conhecimento da palavra lá no latim. Ócio enquanto tempo para pensar. A gente precisa de tempo para pensar. Por isso, meu desejo para vocês que são aqui, pastores e pastoras já, missionários designados, pessoas à frente de comunidade, é: que tal revermos a nossa agenda de atividades e investirmos mais tempo em ócio, mais tempo de reflexão? Tem hora que a gente faz muito e por não ter se preparado, refletido, nós até rendemos pouco. A gente usa muita força bruta e pouco o cérebro. Então, como que nós fazemos isso? Então, que tal rever a agenda, investirmos mais tempo em ócio para não transformar o nosso ministério em negócio, o ato de fazer. E às vezes na igreja a gente vive muito isso. O fazer. Não tem reunião de oração, não pode faltar. Vida de crente é vida de estresse. E sabe o que é pior? A pior coisa é ser leigo bom na igreja. Leigo vagabundo, que vai só no domingo, né?
Estou usando de forma carinhosa aqui, né? Ninguém cobra ele, meu. Ele vai lá no domingo, como diz o caipira, usufrói e vai embora. Agora, aquele irmãozinho que vai no culto de oração da terça, alguém fala para ele: ô irmão, você tem que começar a vir no estudo bíblico daqui. Aí ele se esforça e vai dizer: mas sexta-feira tem escola, tem célula, você precisa ir. Ele está na célula. E a gente começa a encher a agenda do povo. E o povo não tem tempo nem para a família. E nem a gente. Se você estiver investindo, cuidando das crises do relacionamento conjugal de alguém, vão dizer: nossa, que pastor abençoado. Ele foi fazer visita, aquela família estava em crise. Mas se o pastor ou a pastora fala assim: não, hoje é dia de eu investir na minha família. Eu vou levar meu cônjuge no cinema. Eu vou ficar com a minha família comendo pipoca e assistindo televisão. Investir na... Nossa, que pastora preguiçosa. Porque a gente sempre tem que estar fazendo algo, produzindo algo. Então a gente precisa de pensar: será que tem hora que a gente não está tanto no negócio porque a gente não para refletir sobre a razão da nossa fé ou a razão da nossa missão, da nossa vocação? Por isso a nossa disciplina, ela está ligada a um campo maior chamado teologia prática. O que é isso, teologia prática? Quem não conhece o termo, acaba usando ela de forma equivocada. Teologia prática é aquilo que a gente faz de verdade na igreja. Não é a teologia de ficar pensando igual esses teólogos que ficam de gabinete, que ficam aí pensando. É teologia na prática. Nada disso. Teologia prática é uma ciência específica. E vocês verão que eu apresento aqui vários autores com citações para vocês lerem com cuidado depois. Vocês vão ver que eu cito textos do professor Ruygens Grunberg sobre essa questão, textos do professor Ronaldo Sattler Rosa, textos do Cassiano Florestan, um pastoralista, que eu diria ele é a base da maioria das discussões que a gente faz hoje na academia, professor Clóvis Pinto de Castro, e aqui 2 textos que são retirados, 2 capítulos dessa ideia de teologia prática no contexto latino-americano. Então vocês verão que eu trago aqui várias citações para auxiliar. Mas o que eu gostaria de, em poucas palavras, ajudá-los a compreender? Teologia prática, nessas citações, vocês vão ler com cuidado depois, tem a ver com a ideia de que nós precisamos de um espaço de reflexão sobre o que a igreja faz. É um olhar de quem está ali para pesquisar e ver o que é que a igreja tem feito, que jeito que ela tem feito, que jeito que nós temos vivenciado a fé cristã. Teologia prática, então, é uma área científica dentro do espaço da teologia. É o ato de olhar para a prática da igreja e avaliá-la. Dizer: tá bom, nós estamos fazendo missão, mas que jeito que nós estamos fazendo missão? Muito ligada a isso aqui, no nosso campo aqui da universidade, essa área tem estado ligada principalmente à pós-graduação. É o lugar onde o pessoal faz pesquisa mais profunda. Vamos supor, a minha pesquisa de mestrado foi na área de teologia prática. E a minha preocupação foi, diante do fenômeno do envelhecimento populacional, qual que é a pastoral da igreja? Né? O Raimundo e o Giovanni estão trabalhando esse tema. Eles leram um pouco do meu trabalho. E aí, a minha pergunta de fundo dentro disso daí é: gente, o mundo está mudando. Em 2050, a pirâmide, ela mudou. Ela era mais larga embaixo, um pouquinho, aí ela ficava mais larga um pouco, e lá em cima ela era fininha, ou seja, de criança, jovem, adultos. Só que daqui a pouco vai ser o inverso, vai começar bem fininho, vai crescendo, e lá em cima vai terminar
nós vamos chegar a mais de 25% de pessoas idosas em 2050 na sociedade. E a gente que tem essa vibe de que a igreja é para a juventude. Não, precisamos de alcançar a juventude, porque a juventude... Gente, qual vai ser a pastoral? Em 2050 você vai estar com que idade? Me ajude. Felipe, quanto? 70. Se Deus quiser, cheio de saúde, firme. Com 70 anos, você vai fazer parte dessa turminha dos mais velhos da sociedade, e que se a gente não souber como trabalhar com esse pessoal, nós não vamos ter igreja. Então, como que a gente trabalha isso? A preocupação é que a gente fala muito da criança, a gente fala muito do jovem, a gente fala muito daqueles que estão numa época produtiva, do adulto ali, da madureza. Mas como é que a gente trabalha com o idoso? E como é que nós temos nos preparado? Mas essa questão é que a gente sempre está pensando lá na frente e não pensando agora. Então, a gente tem que pensar no agora para que o amanhã possa existir, porque senão amanhã também não vai existir a igreja. Senão amanhã não tem igreja. Se a gente pensar em 2050, o que a gente vai fazer com a população idosa, a igreja pode ser que não chegue lá. Então, mas aí entra o grande desafio que a teologia prática, então, vai trazer para a gente, que é qual é a política social que nós estamos vivendo hoje, do jovem que vai passar pela sua maturidade e que vai ser o idoso de amanhã. Não é esperar chegar e dizer, nós vamos viver o agora, e quando chegar em 2050, a gente vê como é que faz em 2050. Porque nós temos uma dificuldade também hoje, senão depois, quando chegar lá, nós temos que ser tratado isso. Aí, ao invés de evangelizar jovem hoje, nós vamos evangelizar idosos amanhã. Isso! E aí nem vigor tem mais para ir na rua. E hoje a gente tratou isso na aula do Levi, na aula passada. Hoje, a juventude e o jovem não está na igreja. Mas aí é que entra o aspecto, como que, por isso daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, é aquela questão da leitura que a gente tem muito fechada das áreas, né? Se eu olho a partir do fenômeno do idoso, falo, então agora é só idoso. Não, é você dizer, tem que fazer o idoso, mas tem que fazer o jovem, tem que fazer a mulher, tem que trabalhar a criminalidade, tem que trabalhar... Como que a partir da teologia... Gente, eu fui passar uns dias com os meus sobrinhos na praia. Nós fizemos o Clube do Bolinha. Eu, meus 2 cunhados e 4 sobrinhos. Meus 2 cunhados foram embora e eu fiquei com os 4 sobrinhos no meu carro. Aí vim com eles da praia para São Bernardo e de São Bernardo para Poços de Caldas. Tudo filho de crente. Mas as músicas... Gente, eu nunca ouvi tanto batidão na minha vida. Minha cabeça não é que eu cheguei em pós... Gente, mas eles me mostraram um outro mundo que não faz parte do meu, vamos dizer assim, do meu arcabouço. Gente, eles apresentaram uns rap conscientes que eu falei, caraca, eu tenho que fazer teologia em cima desse rap, meu. Tinha um tal de rap, os caras trabalhando as nossas lutas sociais e a fé em frente a essas lutas sociais. E eu falei, poxa, meus sobrinhos estão bem na frente do que eu, enquanto adolescente, vivia na escola. E aí eu fui pregar no semestre passado. Eu cheguei a falar para vocês que eu tinha que pregar numa igreja pentecostal lá em Osasco, na igreja da Lívia. Sabe qual que é a Lívia? A Lívia é uma aluna da noite. A igreja é Igreja Pentecostal de Cristo, alguma coisa assim. Estava fazendo 20 anos. Gente do céu, eu cheguei lá, preguei, o culto foi uma bênção, aí o momento final, o momento de passar os filmes, lá dos 20 anos, a mãe dela, que é a pastora, estava do meu lado, lá no culto, aí estava lá ela, não, primeiro que a menina falou assim, professor, você não quer que a gente vá buscar o senhor? Eu coloquei no Waze e falei, 55 minutos daqui lá na igreja dela, se eles vierem me buscar 1 hora, eles vão me levar mais 1 hora. Depois eles vão vir me trazer mais 1 hora. Pô, dá 4 horas. Não, eu vou. Meu Deus, a gente que é do interior é besta demais. Nossa, meu Deus. Velho, eu comecei a subir os lugares.
Aí começou umas vielas. Na hora que eu cheguei na porta da igreja, ela estava assim: o senhor conseguiu! Aí eu falei para ela: agora eu entendi porque você queria me buscar. Gente, aí ela começou o momento lá, né, de apresentar. Comecinho da igreja, a mãe dela, batizando uma pessoa. Ela falou assim: que lá era traficante, hoje é o tesoureiro da igreja. Aí minha outra: aquele lá era o dono do bar, o lugar onde virou a igreja depois. Aquele lá. E ela começou a falar. Como parte do culto, não tinha nada dessas músicas que eu estou acostumado na igreja. Por exemplo, eu que fui pastor na Catedral de Piracicaba, né? Nós vamos ouvir agora o nosso coral, uma música de Bach, que diz o seguinte, aquele negócio. Nada, gente. Era só rap, luz para todo lugar, os meninos tudo pintado, umas luzes que refletia na luz negra e dançava tudo. Gente, eles estavam dando resposta para quem mora no pé do morro ali, eu não sei como é que chama, no pé da comunidade. É para aquele povo que eles falavam. Então a pergunta é: como é que eu dou resposta? Se eu quiser chegar na Catedral de Piracicaba e falar assim: meus irmãos, porque o Espírito agora falou que é assim, não vai dar certo. E se eu quiser chegar lá nesse lugar e falar: não, meus irmãos, a música é Jesus a alegria dos homens. Glória e a aí Deus. você vai dizer: mas peraí, como que a gente lidar com isso? Então o que eu gostaria de dizer? A teologia prática é aquilo que faz a gente pensar. O que a gente tem feito? Aquilo que você tem feito na igreja. Isso. E a pergunta é: o que a gente tem feito é o melhor a ser feito naquele lugar ou a gente reproduz? Olha, vamos pensar o seguinte: o nosso estilo de protestantismo. Gente, a gente tem uma visão de preconceito da nossa cultura brasileira. A gente idolatra a cultura de outros países, seja da Europa ou seja da América do Norte. E a gente copia. E acha que aquilo é mais santo. Mas isso foi desde o começo. O protestantismo de missão que veio para cá reproduziu a cultura estadunidense. E nós introjetamos essa cultura. Gente, os órgãos que eram os instrumentos dos cabarés da Europa foram que se tornaram os instrumentos santos dos nossos templos. Quando eu era criança, não sei quantos são crentes aqui desde criança, mas quando eu era criança, não se podia tocar violão dentro do templo. Os jovens só podiam tocar violão no salão social. Bateria, então, nem pensar. Tocar guitarra, gente, guitarra ainda tinha duas guampinhas lá, deve ser do capeta mesmo. Então imagina o que é isso. Aí quando você começa a fazer uso dessa reflexão, por isso a teologia prática é falar isso. Por que é que nós temos reproduzido? Por que a gente tem dado como resposta na área missiológica, na área pastoral, na área da pregação? Nossa homilética corresponde com as necessidades das pessoas ouvirem? O teor dos nossos programas de rádio responde às necessidades dos nossos ouvintes? Ou nós estamos disputando o mercado numa rádio evangélica? Os trabalhos que nós fazemos lá na nossa comunidade corresponde àquilo que é projeto missionário sério do Evangelho? Então a teologia prática é essa teologia da reflexão daquilo que a igreja faz. Deu para pegar um pouquinho o que é teologia prática? É uma área de estudo que reflete sobre a prática da igreja. Então você verá que tem algumas definições, né? Investiga a prática de um ponto de vista teológico. Tudo bem, a igreja, vamos imaginar, não, irmãos, agora o Senhor tocou no meu coração, nós vamos fazer um movimento da oração com um pé só. Beleza, é o movimento da oração com um pé só. Nós, enquanto teologia prática, vamos, de um ponto de vista teológico, perguntar: tem pé e cabeça isso? É bíblico? Sistematicamente tem alguma coisa que é? Então me ajuda, a teologia prática é isso. Agora, depois da teologia prática,
Nós temos que entender o que é teologia pastoral. Teologia pastoral está dentro da teologia prática. É um braço da teologia prática. Agora, ele tem um olhar muito claro. É um braço da teologia prática, um olhar pastoral sobre a teologia e a igreja, não a prática. Sobre a teologia e a igreja. É diferente. Objetiva a formação do ministério pastoral, ordenado de agentes pastorais e da comunidade de fé. Por isso, que na faculdade de teologia, diferentemente de lá na pós-graduação, vocês não são tão instigados à teologia prática. Vocês são mais instigados à teologia pastoral, porque a teologia pastoral é a capacitação do ponto de vista teológico para a ação na igreja. Por isso vocês têm curso de comunicação pastoral, de liturgia, de homilética, de educação cristã, tudo isso visando a preparação para o exercício do ministério pastoral. Deu para entender? Teologia prática, a ação. Teologia pastoral dentro dessa reflexão maior de teologia prática, ligada à capacitação. E aí vocês verão que eu apresento várias definições. Se você quiser pegar minhas citações para você fazer um textinho bonitinho, explicar para alguém, fazer um artigozinho para a igreja, ou para alguma pessoa que você queira explicar, ou para você mesmo, você tem as citações prontas. O Ronaldo Sattler Rosa, ele vai dizer, olha, dentro da teologia pastoral você tem a ação pastoral. Acho que a professora Blanches trabalhou um pouco mais por aqui, a ação pastoral. Que seria o quê? O conjunto de mobilização da comunidade de fé. O que nós fazemos enquanto pastor e pastora no mundo? Não pastor, pastora, indivíduo, mas enquanto igreja no mundo. Uma igreja que cuida, uma igreja que pastoreia. Então a ação pastoral é esse conjunto de mobilização que está fincado o quê? Em tradições teológicas. Se a gente aprendesse a respeitar as tradições teológicas, vou dar um exemplo. Eu vou citar algo para vocês aqui que às vezes me incomoda. Às vezes as pessoas, por não entenderem algumas linhas teológicas ou até abordagens exegéticas, por exemplo, lá na exegese, você pode fazer uma exegese fundamentalista, você pode fazer uma exegese estruturalista, você pode fazer uma exegese de cunho liberal, você pode fazer uma exegese a partir da teologia latino-americana. Mas por preconceitos, as pessoas, sem conhecerem muito, falam assim, não, esses liberais. Gente, não fica no preconceito da leitura liberal, não. Imagina que eles foram os caras mais crentes do século XIX. Enquanto a ciência está falando, Deus morreu, não existe nada disso, é tudo brincadeira, isso tudo uma farsa. Esses caras tiveram coragem de, usando o mesmo instrumental que provavam contra a fé, eles provavam a fé. Eles foram a resposta missionária, teológica daquela época. Eu e você podemos discordar porque já se passaram 100 anos, 100 e poucos anos. Quem sabe algumas leituras demitologizantes, como a de Bultmann, outras coisas, hoje a gente olha com preconceito. Porque muita água rolou, descobertas vieram, ideias vieram, mas eles foram a leitura daquela época. Então, o que a gente precisava era aprender a respeitar essas várias tradições que foram teologizadas. O mesmo, a teologia da libertação, a teologia latino-americana. Esse negócio marxista. Gente, foi a resposta da igreja naquele momento. E as respostas que nós temos dado hoje vai passar também. A geração posterior vai olhar para nós e vai falar assim, esse negócio de discipulado não está com nada. Quando eu vim para a igreja ser pastor, eu vivi um momento da mudança de uma igreja de cargos para uma igreja de dons e ministérios. Quem viveu isso sabe. E o discurso era o mesmo discurso que eu vejo quem está envolvido com igrejas de células hoje.
O mesmo discurso, às vezes, de arrogância. Sabe qual que é o discurso? Porque essa igreja já não responde mais. Porque agora nós vamos, agora. Dons e ministérios passou. A leitura da igreja, antes de Dons e Ministérios, você vive um momento do conservadorismo para uma leitura latino-americana. Nós vivemos aqui algumas reflexões. Década de 60 e 70, se você olhar os nossos concílios, a gente vive uma ascensão da teologia latino-americana. Depois vem Dons e Ministérios. Depois vem essa ideia de que fala, não mudou de Dons e Ministérios, mas nós somos uma igreja que valoriza o discipulado, a célula. Gente, não se iludam. Em décadas isso muda. Isso é uma lei que a sociologia nos ajuda a entender. Né? Quando você pega, por exemplo, o Hegel, ele trabalhou lá no mundo das ideias, no mundo, vamos assim, da alma. Existe tese, antítese e síntese. Certo? O Marx vai fazer o seguinte, ele inverte isso de ponta cabeça e fala, é necessário trazer para o mundo material. E aí ele transforma essa ideia no que nós ficamos conhecendo como materialismo dialético. Ele diz, diante de um movimento, uma tese, existe um antimovimento como esse, que é uma antítese, que gera uma síntese. E isso sempre vai acontecer. Se a gente parasse de sacralizar formas e nós entendêssemos a profundidade da essência, que é o amor, que é o respeito, que é o diálogo, quer dizer, eu penso diferente de você, mas eu te amo. Ele é tradiça, mas é meu amigo. Quer dizer, dá um tom de brincadeira, mas é que é verdade. Ou seja, nós temos olhares diferentes, mas nós estamos servindo no mesmo projeto. Mesmo estando aqui obrigado. Benício, esse cara... Tá gravando, tá gravando. A ação pastoral tem a ver com o quê, ó? Com uma ação pastoral da igreja, gente. Não é a ação pastoral minha. Nós vamos conversar, se Deus quiser, amanhã a gente começa a conversar disso. Aí vocês vão ver, vai pegar fogo aqui. Mas fogo porque a gente vai ficar ouriçado com o nosso ministério. Botar a luz aqui, botar a luz. Coloca uma luz, mas dá um negócio para me pintar aqui. E aí o que acontece? A gente precisa falar das expectativas que tem em torno de nós. Tem hora que colocam expectativas em cima do nosso ministério pastoral, como se a gente fosse os únicos responsáveis pela missão. Não, a missão é da igreja. O pastoreio é da igreja. É a igreja que é chamada a pastorear no mundo. É aquele professor que é pastor na sala de aula. É aquele bancário que é pastor no seu ambiente de trabalho. Não porque é um chato que fica fazendo proselitismo, mas é porque é alguém que vive com autoridade moral, autoridade espiritual, com autoridade de vida. E alguém vai uma hora ou outra perguntar o que tem de diferente em você. E aí é a hora que você entra rasgando e sai costurando e volta. Você fala, tem uma coisa que eu quero compartilhar com você. Se você quiser me ouvir, eu compartilho com você. Então isso é uma coisa importante e séria, mas é um pastoreio da igreja. O Clóvis Pinto de Castro, esse aqui é um dos professores que eu mais gostei na época da minha formação. Ele era professor da área que eu dou aula hoje, né? De pregação, de pastoral, de comunicação. E ele fala sobre essa ação cidadã, como é que a gente vive um cristianismo cidadão, uma fé cidadã. E ele vai definir, olha, a ação pastoral não é a ação do pastor, é a ação da igreja. Então a gente precisa de ter essa clareza. Então, pastoral, portanto, deve ser entendida como maior que o ministério do ordenado, ordenada, consagrado, consagrada, designado, designada. Todos aqui estão aqui, não é isso? Isso tem se perdido, né? Oi? Isso aí se perdeu, porque hoje está muito centralizado essa visão, né? E aí é o que a gente vai discutir muito amanhã.
A gente fala disso, mas a gente tem hora que gosta. Entendeu? A gente fala, mas a gente tem dificuldade de democratizar, de descentralizar o pastoreio. Tem gente que se sente fragilizada. Por quê? Você sabe quem que é a autoridade aqui? Você não está na visão? A porta da igreja é a serventia. Né? Ó, irmão, você não está sob minha autoridade pastoral? Não, sob minha cobertura. Gente, que palavra mais mal colocada. Desculpa. Essa ideia de cobertura espiritual. A minha cobertura tem que ser do Espírito Santo de Deus. E a minha ligação é uma ligação a partir de reuniões conciliares, sério. Não é uma pessoa que define a autoridade sobre a minha vida. E se tem uma pessoa que está sobre a minha vida, é a pessoa de Cristo. Ele é o Senhor. Agora, o que tem de gente fazendo maldade em nome da fé, o que tem de gente ferindo pessoas em nome da fé, e a pergunta que a gente tem que fazer é, pastoral, nós não estamos falando desse que centraliza, nós estamos falando de uma ação da igreja no mundo. Como é que a gente age no mundo? Como é que a gente trabalha no mundo? Como é que a gente faz um mundo melhor no projeto de construção do reino de Deus? Um reino que começa aqui agora e transcende para a eternidade. Nós não estamos ensinando o crente a morrer para ir para o céu. Nós estamos ensinando o crente a viver a sua fé aqui e agora e aqui rumo aos céus. A professora Blanches trabalhou com vocês a figura do pastor, né? Eu quero então avançar um pouquinho mais e entendendo que o ministério do pastor, da pastora, é um entre outros ministérios. Nós não somos o ministério. Não há um artigo definido masculino. O ministério. O que existe são ministérios. E o ministério pastoral é um entre outros. E a grande questão é descobrir quais as especificidades do nosso ministério. Nós não somos únicos, mas nós temos responsabilidades específicas. E nós não somos melhores que uns dos outros, não. Se a gente abaixasse a bola, entendesse que a zeladora da igreja está no mesmo patamar que a gente, enquanto ministra de Cristo, que aquela irmãzinha da oração, eu gosto muito daquelas músicas sertanejas lá do Eliseu Gomes, pastor Eliseu Gomes, né, louvor rural. Tem uma que ele fala, não sei, é a tal da irmã Gumercinda, que ela fala que é uma mulher de oração, e aí o pastor pregava, o povo convertia, a irmã Gumercinda só ficava cochilando no culto. Acho que é essa mesmo. Eu sei que é uma história mais ou menos assim. E aí a irmã Gumercinda... Coral. No coral, isso. E aí o que acontece? A irmã Gumercinda falece, a coisa, ó, não era a pregação do pastor, nada. Não era o coral, nada. O sustento ali estava na vida de oração daquela mulher. Né? Eu gosto muito também daquela outra história. É porque são histórias, né? E a gente que vem do interior gosta de música, às vezes sertaneja, que conta história. Esse louvor rural, ele é muito legal. Ele fala lá daquele que recebeu a visão de que a pessoa mais rica do vale ia morrer, esqueci o nome. Ixi, isso aí. E aí ele vai conversar com o homem mais rico. E o homem mais rico se prepara todo pensando que ele vai morrer. E aí no outro dia quem morre não foi o homem que era mais rico. Quem morreu foi o rapaz. Ou seja, ele não tinha nada, mas tinha tudo. Quer dizer, quando a gente tem leitura de que nós somos iguais no reino, precisamos abaixar nossa petulância do ministério pastoral. Como é que a gente senta de forma democrática, carinhosa, abençoadora, e cuida do nosso povo? Como é que a gente senta para iguais e no momento necessário diz assim, opa, quero te dizer uma coisa, Jô. O meu carisma é o carisma pastoral. O teu carisma é o presidente do Ministério de Administração, ou coordenador do Patrimônio e Finanças, não sei o nome que usa lá. Então, o teu carisma é isso, o meu é isso.
Você não é melhor que eu não sou melhor que você. Nossos carismas são diferentes. Quer dizer, eu não preciso ser... Você sabe com quem você está falando? Eu sou o anjo da igreja. Quanta gente ameaça as outras, achando que é muita coisa. Aí vem o raio de uma pedrinha de 0,4 e te joga lá feito um besta na cama. Vem umas doenças que são as coisas mais bestas do mundo e mostra a nossa fragilidade. Pessoas que estão viajando em paz, de repente, são diagnosticadas com um vírus que está abalando. Nós não somos nada. Como a teologia é um ato reflexivo, teórico, teologia é isso. Teologia é um ato de reflexão. A gente tem que pensar que ela vem depois, em segundo momento. Porque antes de pensar, a gente é. Antes de você pensar alguma coisa, você é. Nós somos igreja antes de pensar o jeito que nós somos igreja. Por isso que a teologia pastoral é importante. Por isso que a teologia prática é importante. Porque a gente faz e a gente tem que pensar, será que nós fizemos direito? Será que o caminho que nós estamos fazendo é o caminho direito? Lembram lá daquela música, Quero Voltar ao Primeiro Amor? Gente, quanto da ingenuidade do primeiro amor foi maravilhoso naquele momento. Mas hoje você não consegue viver mais ele. Porque você amadureceu algumas coisas. O sentimento era bom, mas algumas coisas você amadureceu. É assim como ser criança, como ser adolescente. Algumas coisas são legais, mas espera aí. A gente amadurece. Então a gente precisa, antes de pensar, nós vamos fazer agora. Eu vou pensar aquilo que eu vou ser. Você é antes de pensar o que você é. Por isso que nós já somos igreja. E o meu papel e o seu papel, enquanto teólogo, principalmente se for na área de teologia prática pastoral, é pensar, será que o que nós estamos fazendo é a melhor forma? É o melhor meio? É a forma correta? Ou nós estamos seguindo o fluxo? Está todo mundo fazendo, então vamos fazer. Agora é a hora de fazer isso, então vamos fazer. Não, precisamos de avançar. Por isso é sempre, aqui eu coloquei um quadro, Giovanni, onde está assim um círculo com 4 partes, e vem assim, ação, reflexão, aí no outro, reflexão, ação, depois no outro, ação, reflexão, e depois reflexão, ação. Ou seja, é um ato contínuo, virando, circular. A gente pensa aquilo que fez, depois faz levando em conta aquilo que se pensou, depois pensa sobre aquilo que se fez a partir daquilo que se havia pensado, a partir daquilo que já se havia feito. E assim é contínuo. Isso é reflexão. Não somos gatos e nem pombos. Por isso que eu comecei lá atrás, vocês viram. Porque eu queria dizer isso. Você é um ser inteligente, você não vive por instinto. Você decide, quer comer linhaça, come linhaça. Quer comer carne, come carne. Quer comer o pombo, come o pombo. Quer comer o gato, come o gato. Você pode decidir. Não quer comer nada. E não quiser comer nada, faz jejum. Então qual que é a grande questão? É nós entender, somos seres que refletem. Então nós não estamos reféns das nossas, vamos dizer assim, dos nossos instintos. Um dos problemas nossos é a gente se esconder. Eu não tive opção. Mentira. A gente sempre tem opção. A gente pode não querer arcar, porque é pesado certas opções. E a gente tem medo, a gente não quer ficar desempregado, a gente não quer perder alguns espaços. Então a gente, como diz, engole seco. Quantas vezes a gente engole seco, desce quadrada algumas coisas. Mas dizer que nós não tivemos opção, isso é mentira. Nós somos seres que refletem. Nós sempre temos opções. O termo praxis, e aí então a gente entra num dos termos do nosso título. O que é praxis? Vem do grego, significa ação. Lá no sentido etimológico dele, estaria ligado muito mais a fazer algo, a uma atividade. Se nós fôssemos levar em conta o sentido etimológico da palavra, nós não usaríamos praxis para o que a gente usa praxis hoje, em português e em outras línguas. Nós usaríamos a palavra poiesis, porque a palavra poiesis
pressupõe reflexão. Praxis não. Mas, porém, contudo, há algo chamado evolução linguística. A evolução linguística nas culturas vão mudando, vão passando por transformações, e aí, de repente, a palavra poiese ficou mais ligado a poético, a uma coisa muito mais ligada à cultura poética. E aí, então, passou-se a utilizar nos meios filosóficos, e aí você tem algumas inspirações, né? De que ao invés de poieses, usa-se praxis, porque se falasse filosofia da poiese, as pessoas podiam confundir essa ideia com poética. E aí se pressupõe filosofia da praxis, porque há uma evolução linguística. E dentro dessa evolução linguística, a gente precisa de levar que em português, o substantivo prático, ele muitas vezes dificulta nosso pensamento. O prático, a ideia do homem prático é da pessoa que faz. Quem lembra lá daquele filme do Charlie Chaplin, que Tempos Modernos, que ele só repete isso. Parece que o prático é aquele que faz. Não precisa de preocupar com reflexão, você simplesmente faz. O termo prática, no senso comum, está relacionado a aquilo que tem a ver com um sentido utilitário. Funcional. Esse carro é bem mais prático do que o outro. Né? Gente, para muitas pessoas, um carro automático é a solução para conseguir dirigir de verdade. Porque apanha tanto da embreagem ali, e é quando chega e não tem mais aquele inimigo horroroso chamado embreagem. Ele fala, esse carro é muito mais prático. Prático em língua portuguesa está muito ligado a isso, ao sentido utilitário. Agora, praxis é uma sistematização filosófica. Praxis, então, é esse ato de refletir, agir, refletir sobre o que fez, em cima daquilo que já se havia feito, e assim vai aquele ciclo. Por isso, quando a gente fala praxis pastoral, e a gente pensa, opa, nós fazemos algo, refletimos, rearranjamos o curso. Por isso que eu comecei lá, o ser humano é o único, enquanto ser vivo, que além da autopoiese, do refazer-se, faz isso de forma reflexiva, consciente. Nós não comemos alpiste porque não está na nossa natureza. Não, nós podemos comer linhaça, porque a gente pensa e descobre que linhaça faz bem para o intestino e come. A gente ultrapassa esse limite. E foi então quando você pega os filósofos que trabalharam nisso, Feuerbach, Hegel, Marx, que você descobre como eles vêm desenvolvendo essa ideia da praxis. Não confunda as teorias de Marx com aquilo que você conhece no popular de marxismo-comunismo. Tá bom? Diferencie isso. Uma coisa são instrumentos. Eu fiz filosofia e eu fiz história também. Me formei lá em Rondonópolis em história. Era pastor lá na igreja da Laura, fui pastor da Laura. Gente, como conhecer um pouco mais de Marx me ajudou a compreender algumas coisas que não era fácil. Agora, eu estou falando de algumas partes teóricas. O que eu estou falando para você é comunismo, é socialismo, isso não, isso são outras abordagens. Quer dizer, aspectos teóricos de Feuerbach, Hegel, Marx, dão um subsídio para a gente entender o que é praxis. E aí a gente chega num cara chamado Gramsci. Provavelmente vocês ouviram alguma coisa do Gramsci. O professor Oswaldo deu aula para vocês? Provavelmente foi ele que citou para vocês. Filosofia da praxis em Gramsci. Então a gente precisa de entender um pouco desses aspectos. Então eu trago aqui possibilidades de leituras. Eu não trouxe o livro do Vasquez, agora que eu vi. Então você tem várias possibilidades. Então, tanto Vasquez
Gramsci conheceram a filosofia da praxis como a única filosofia, ou seja, a teoria capaz de formar sujeitos conscientes e coletivos. O que significa isso? Quando eu reflito, eu estou refletindo a partir do coletivo e vendo qual é a melhor forma. Por isso que quando eu penso numa teologia prática, ou eu penso numa praxis teológica, ou numa praxis pastoral, eu estou perguntando, espera aí, o que isso tem a ver com a minha comunidade? O que nós aqui, quem aqui é pastor numa igreja mais interiorana? Quem aqui é pastor num grande centro urbano? Gente, é diferente. São Paulo. Gente, o jeito é muito diferente. Os alunos da noite aqui, tem dia que chove, a gente só vai recebendo os WhatsApp assim. Estou no alagamento aqui em tal lugar, não chego para a aula. Eu estou preso na avenida, não sei das quantas. Os caras demoram uma hora e meia para chegar na universidade para estudar. Eu, quando estava no primeiro semestre experiencial, de Guarulhos para cá, demorava 2 horas para chegar. Agora é diferente da gente lá no interior, que o pessoal vai a pé, às vezes, de um lugar para o outro. Bicicleta, de charrete, de cavalo, de carro, de jegue, sei lá, do jeito que... Quer dizer, depende do lugar onde você está. Imagino, lá no nosso sertão do Nordeste, a forma como as pessoas vivem, a questão cultural. Então, como que a gente torna esse povo da nossa comunidade consciente com o aspecto coletivo, nesse mundo hedonista, individualista, personalista, de uma fé customizada? Cada um desenha a fé do jeito que se sente melhor. A minha fé, o meu Deus, a minha espiritualidade. Gente, minha, meu. Como a gente precisa de vencer esse pronome possessivo? Ah, como a gente precisa. O Cassiano Florestan vai dizer o seguinte: teologia prática e teologia pastoral, ele é o referencial teórico principal. E olha que legal. Vamos ver alguns apontamentos importantes dele. Eu diria, alguém que quer fazer um bom trabalho nessa área, tem que ler esse calhamaço. Ele foi o referencial teórico da minha pesquisa no mestrado. Abordar um tema de teologia e praxis, ao abordar isso, ele vai afirmar que a ação pastoral, através das ações da igreja e dos cristãos, atualiza a prática de missão. Eu dei lá, no EAD, na web aula, eu disse o seguinte: a gente vive muitas vezes uma praxis missiológica mais ligada à espiritualidade de João Batista do que à espiritualidade de Jesus. Como que era a praxis missiológica do João Batista? Se você se arrepender, sai da onde você está, vem para cá, para o Jordão, aqui no Jordão eu te batizo, e aí você tem uma nova vida. E a gente vive reproduzindo essa praxis missiológica. A praxis missiológica de Jesus qual que era? Ele ia nas vilas, nas quebradas, nos morros, nas comunidades, sentava com prostituta, sentava com publicano, sentava com os pecadores. Nós hoje nos trancamos dentro das nossas igrejas numa arrogância doentia de uma espiritualidade falsa e ainda dizemos que somos missionários. Somos ensinados, né, professor? É isso? Oi? Somos ensinados, né? Não, então, e vamos olhar, por isso que a praxis pastoral, ou seja, a teologia prática... Oi? Esse ambiente aqui também favorece, né? Qual ambiente? Esse comportamento nosso. Sim, a gente sempre se tranca. A gente sempre se tranca. É mais seguro. É mais seguro. Quando a gente fala assim, agora a gente tem medo. O momento do ócio, ele é importante, mas o ócio não pode nos tirar do negócio. Ou seja, estar dentro da igreja, dentro da faculdade, dentro de algum espaço, para refletir,
Fazer teologia prática, refletir sobre nossas ações, ótimo. O problema é que a gente gosta de ficar. Quem aqui já foi de igreja central, que começou trabalho de congregação ou ponto missionário nas periferias? Tem muita gente que se dispõe aí para esses trabalhos? Quem quer sair? Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só. E um medroso, outra medrosa que vai, porque o pastor desafiou muito a pastora. Né? Então, qual que é a nossa grande dificuldade? Nossa grande dificuldade é, eu vou deixar esse culto maravilhoso, esse momento de louvor, essa palavra maravilhosa, para ir para lá. Então, a gente tem dificuldade. Uma questão importante de entender do Cassiano Florestan, ele vai dizer, olha, uma praxis teológica precisa disso aqui, ó. Ser uma praxis que tenha uma ação criadora, reflexiva, libertadora e radical. Criadora significa, olha, nós sempre refazemos as coisas. Lembra a tese tipo de síntese? A gente não simplesmente fica repetindo, reiterando. Não, a gente para criar. Olha, diante da nossa reflexão, nós descobrimos é necessário mudar de atitude. Nós precisamos de mudar nossas ações. Foi o Einstein que falou que repetir a mesma coisa e querer resultados diferentes é idiotice, um negócio assim? Alguém se lembra? Acho que é ele mesmo, tem uma frase famosa. Quer dizer, você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, não adianta você ficar repetindo. A praxis tem que levar a uma criatividade. Ou seja, essa reflexão me faz mudar. Um outro aspecto, ela é reflexiva. Ou seja, a gente faz a partir de reflexão. Não é espontâneo. Não é eu sentir. Não, agora eu vou fazer assim. Não, está no sangue, eu sou filho de italiano, de espanhol, é assim mesmo. Beleza, eu preciso parar para refletir. Ele vai dizer, nossa praxis precisa de levar em conta uma ação libertadora, uma coisa que faça sentido real na vida das pessoas. Que não seja simplesmente um modo alienante. Quantas vezes nós cantamos músicas, produzimos teologias, criamos chavões que está fora do viver real da vida. Nosso vocabulário, às vezes, é tão alienante que se um não crente visitar nossos cultos, ele fica com medo. Tem hora que nós criamos vocabulários que só a gente entende. É o patropia evangélico. Fala e não comunica. E, por último, ela é radical. O que é radical? Ela vai à raiz. Ela não simplesmente dá uma remodelada. Ela é radical. Para vocês terem acesso a isso, eu fiz um resuminho para cada um deles. Está vendo? Vocês vão poder ler depois com muito mais tempo esse material. Então, está acabando o seu já? Todas as referências bibliográficas. Gente,